Fala Santista, enfim vencemos, hein? Esse é o canal Mundo dos Santos. Ufa! Há quanto tempo que a gente não sabe o que é comemorar uma vitória, hein? E dessa vez o Santos venceu, e venceu bem o Vitória fora de casa pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é muito pouco ainda, porque o Santos continua na zona de rebaixamento, mas desta vez o Santos está aí a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento, ou melhor, são 2 pontos, né? O Santos está a 2 pontos de sair da zona, e aí a gente vai ter um jogo em casa agora contra o Botafogo, para com toda a força vencer o Botafogo e sair dessa zona de perigo. Bem, vamos falar do jogo. O jogo em que o Santos entrou com a escalação com poucas mudanças aí em relação ao último jogo contra o CRB. A única alteração de fato foi a entrada de Basso, que jogou ali como zagueiro titular no lugar de Zeyvaldo, que estava suspenso. E por incrível que pareça, Zeyvaldo e Luan Pérez fizeram uma partida bem segura defensivamente. Nenhum dos dois ali falharam em nenhum dos lances. Acho que talvez a única jogada errada ali da linha defensiva, né, dos dois zagueiros, tenha sido talvez naquele lance bem no começo do jogo, em que o Luan Pérez tomou um cartão amarelo. Fora isso, o Santos fez uma boa partida defensivamente. É claro que o Vitória se demonstrou uma equipe muito fraca na parte ofensiva, tanto é que um dos pontas titulares aí do Vitória é o Mosquito e o reserva dele é o Lucas Braga, e a gente conhece bem o Lucas Braga. Então o Vitória não conseguiu ameaçar o Santos defensivamente no primeiro tempo. O Santos, que fez uma partida até segura, não teve tantas chances de ataque, mas em um dado momento ali do primeiro tempo, o Barreal viu que a defesa do Vitória estava muito avançada, e isso foi um ponto que eu achei bastante interessante, porque sempre que o Santos fazia lançamentos, o Santos pegava sempre os zagueiros ali do Vitória de calça curta. Sempre que o Santos fazia um lançamento, pegava o Guilherme ou pegava ali o David na velocidade, e eles conseguiam se sair melhor do que os zagueiros do Vitória. Então a defesa do Vitória é bem lenta. Então teve um lance ali no primeiro tempo ainda que o Barreal fez um lindo lançamento e o Guilherme perdeu o gol. Confesso que quando o Guilherme perdeu aquele gol cara a cara, eu pensei, lá vai vir de novo a mesma novela, a mesma situação do jogo contra o Corinthians, do jogo contra o CRB, em que o Santos até criou oportunidades, mas não converteu em gols. Mas ainda bem, olha, ainda bem que o Santos tem esse menino da Vila, Souza, hein? Que moleque bom de bola, rapaz. O Souza é muito bom jogador. Eu espero que ele continue evoluindo e sendo titular. Ele precisa ter oportunidades da equipe titular. É claro que o titular tem sido o Escobar, que é um bom lateral esquerdo. Mas, eu vou usar aqui, hein? Por que não colocar o Escobar de lateral direito e o Souza ser mantido aí na esquerda como titular? Porque o Léo Godoy a gente sabe que é um jogador muito inseguro, apesar de hoje ele também não ter jogado tão mal. Mas poderia ser uma ideia jogar com o Escobar ali no lado direito, lateral direito titular, e manter o Souza no time, porque esse moleque, nas 2 partidas, moleque com todo respeito, né? Esse menino da Vila, nas 2 partidas jogou muita bola. Olha, ele é um grande lateral esquerdo, espero que ele continue evoluindo, espero que o Santos continue dando oportunidades para o menino, porque ele tem tudo para ser um grande lateral esquerdo titular do Peixe. Então, ele não foi nem um cruzamento, ele deu um passe na cabeça do Guilherme, que, olha, depois daquele gol, eu olhei nas redes sociais, estava todo mundo xingando, falando por que o Guilherme está jogando, e aí, enfim, ele conseguiu desencantar e o Santos abriu o placar. Aí eu pensei, agora, espero que o treinador não pense em recuar o time. E ele não fez assim, pelo menos continuou ali após o gol, o Santos continuou tendo chances, criando chances ali de jogadas de ataque. O Santos ainda continuou tendo o controle da posse de bola. Bem, então o primeiro tempo do Santos não foi um primeiro tempo tão bom como tinha sido contra o Corinthians, onde o Santos fez de fato um bom primeiro tempo, mas o Santos não teve tantos sustos, não sofreu muito na parte defensiva e no ataque conseguiu pelo menos marcar, coisa que há muitos jogos não vinha conseguindo. E aí, voltou para o intervalo ali com a mesma equipe que tinha sido ali, que tinha começado o jogo, né, como titular. E aí o Santos voltou até melhor para o segundo tempo. Eu acho que o começo do segundo tempo do Santos foi muito bom. O Santos criou ali jogadas, teve uma bola na trave do Roleiser, incomodou ali um pouco mais no campo ofensivo. Só que aí o treinador fez 2 substituições. Tirou o Barreal, que vinha fazendo bom jogo do Barreal, e ele tirou o Guilherme. O Guilherme que hoje
eu vejo que ele teve uma partida regular para boa, tá? Eu percebo que ele ainda estava com a confiança muito baixa, por ter tido várias partidas ruins aí, e principalmente ter perdido o pênalti contra o CRB, então a confiança do Guilherme estava lá embaixo. Depois do gol, ele deu uma boa melhorada na partida, né? Ele conseguiu aí enfrentar um pouco mais a defesa do Vitória, ele pegava a bola, partia para cima, fazia jogadas um pouco mais inteligentes do que ele vinha fazendo nas últimas partidas. Então ele tirou ali, ainda no segundo tempo, o Barreal e o Guilherme, e aí entraram no lugar deles Neymar e Tassiano. E aí eu vejo que após a substituição, principalmente a entrada do Tassiano, porque eu não vejo sentido em tirar o Barreal, a não ser que ele esteja cansado, e acredito que tenha sido por isso, mas o Tassiano entrou muito mal no jogo, pelo amor de Deus. O Tassiano mal na partida, ele inclusive no final do jogo teve uma oportunidade ali, o Neymar deixou ele na cara do gol, ele tinha tudo para poder fazer a jogada, ele fez a pior jogada possível, errou o lance, que é isso? Tassiano custou 32 milhões de reais e ele piorou o time. Aí depois o Basso, sem ritmo de jogo, repito, fez um jogo bem ok, bem regular, foi substituído para a entrada do Luizão. Luizão acho que também por falta de ritmo aí no jogador jovem, eu acredito que depois dele ter entrado o Santos começou a ter alguns vacilos defensivos, mas ainda assim não comprometeu em nada. Ele depois tirou ali o David, que fez uma partida ruim. O David até tentou ali no primeiro tempo, até tentava se movimentar um pouco mais, e se movimenta mais do que o Tiquinho, mas eu acho que a partida do David não foi legal. Aí entrou o Lucas Meirelles no lugar dele e o Roleiser saiu para a entrada do Bom Tempo. O Roleiser que fez um jogo razoável. Bem, aí o Santos depois deixou o Vitória pressionar um pouco mais, o Santos cansou também ainda no segundo tempo, e aí o Vitória começou a dar algumas estocadas, o Brazão muito bem no jogo, muito seguro. Que goleiro o Santos tem, hein? Gabriel Brazão é um grande goleiro e eu sei que vai ser difícil, o Santos está sem dinheiro, o Santos precisa conseguir arrecadar nessa janela do meio de ano, mas eu espero que o Brazão permaneça no Peixe, porque ele é um grandíssimo jogador, é um grandíssimo goleiro, e se ele permanecer no Santos, ele tem tudo para ficar anos e anos aí como titular do Peixe. Então, eu falei aqui sobre as substituições, falei um pouco sobre o segundo tempo, falei sobre a chance que o Tassiano perdeu, a bola na trave aí do Roleiser, ainda teve aquela falta que o Neymar sofreu ali no segundo tempo, no finalzinho do jogo, e ele quase faz um golaço de falta. Neymar que está voltando, e eu espero que ele permaneça aí para o segundo semestre, né? A gente vai ter poucos jogos aí, são só 3 jogos agora, incluindo esse amistoso do meio de semana. Faltam só 3 jogos antes da parada do Mundial. E aí eu espero que o Santos consiga renovar com o Ney. É claro que eu acho que ele vai avaliar muito pela posição do Santos na tabela, se o Santos vai conseguir se recuperar, e aí isso pode dar um gás aí para o Neymar permanecer no Santos. Então eu espero que o Santos consiga desempenhar bem novamente contra o Botafogo e vencer, porque é isso que o Santos precisa para sair ali dessa zona incômoda. Vamos falar um pouco de jogador a jogador? Então, Gabriel Brazão, para mim, excelente. Olha, mais uma partida segura do goleiro. Esse goleiro que é muito bom debaixo das traves, é um cara que não tem medo de sair do gol. Ele é um cara que é muito bom também na saída da bola aérea. Eu acho que só uma questão que ele precisa é quando a bola vem às vezes na mão dele, ele tem o hábito de socar a bola. Ele precisa tentar segurar a bola, porque às vezes ele está sozinho e ele tem o hábito de socar. Mas fora isso, ele é um grandíssimo goleiro, um cara que tem um reflexo muito bom. Ele é um cara realmente diferente. Léo Godoy, ele é um jogador fraco, mas hoje ele não comprometeu, né? Eu vejo que ele é um cara muito inseguro, ele é um cara que não te dá a segurança, ele não te dá a certeza de que se a bola vier no pé dele, ele vai saber o que fazer. Mas ainda assim, hoje ele fez uma partida boa, então acredito que aí, se fosse para dar uma nota para o Léo Godoy, eu daria uma nota 6,5 para ele. O Basso e o Luan Pérez, já disse no começo do vídeo, mas recapitulando aqui, Basso e o Luan Pérez, os dois para mim foram bem seguros no jogo, em nenhum momento ali eles falharam, conseguiram resistir bem aí ao ataque do Vitória. E o Souza, para mim, foi o melhor em campo. Esse moleque é muito bom de bola, hein? Muito bom de bola. A base, meu amigo santista, a base é o segredo do Santos estar onde está hoje. Se o Santos hoje é o Santos Futebol Clube, que todo mundo conhece, é por conta das categorias de base do Peixe. O Souza é mais um desses que a gente pode dizer, olha, esse moleque tem futuro. Se ele continuar, se não tiver lesões, se ele continuar nessa toada, ele tem tudo para ser um grande jogador pelo Peixe e aí mais à frente render um bom dinheiro ao Santos. Espero que o Santos não faça a besteira de vendê-lo a preço de banana. Rincon, eu acho que ele
foi um cara que destoou um pouco ali no meio de campo. Eu acho que o Rincon, ele força muito passe que não faz sentido. Às vezes a bola está no pé dele, ele quer dar um passe a meia altura, quando era para ele tocar ali a bola rasteira. Eu acho que o Rincon, ele foi um cara que destoou um pouco no meio de campo. O Zé Rafael, boa partida dele, hein? Foi, sem dúvida, a melhor partida do Zé Rafael com a camisa do Peixe. Jogou muito bem. Ele foi o cara que conseguiu puxar e levar o Santos para o ataque, sempre ali com bons desarmes. Ele é um cara muito bom jogador também. Eu acho que ele, junto com o Souza, foi o melhor em campo aí pelo Peixe. Além do Brasão, é claro, né? Não podemos esquecê-lo. Roleiser fez uma partida um pouco discreta, mas a gente vê que quando a bola cai no pé dele, ele é um cara que sabe o que fazer com a bola, né? Tanto é que ele quase fez um belo gol ali de fora da área. Ele é um cara que tem qualidade. Por mais que, obviamente, o pessoal saiba que o Santos vai depender muito dele, então geralmente ficam dois ali sempre marcando o jogador, mas ele é um cara que às vezes tira uma jogada ali da cartola e ajuda muito o ataque do Peixe. O Barreal fez uma boa partida também, ajudou bastante defensivamente e ofensivamente ele também deu bons passes, ele é um cara veloz, ele ajuda bastante o ataque do Santos. Guilherme, boa partida, viu, Guilherme? Razoável para boa aí a partida do Guilherme, foi o cara que fez o gol, então por conta de ser aí o artilheiro do jogo, né? Então não tenho o que falar, a não ser aquele primeiro lance, aquele gol que ele perdeu, que, pelo amor de Deus, imagina se a gente não tivesse vencido esse jogo, ele seria mais uma vez o vilão, né? O David, acredito que o David também, ele tem mantido um padrão de jogo que não tem sido o ideal. Ele é um cara que quando a bola vem no pé dele, ele perde a bola com facilidade, ele não está conseguindo se manter de pé. Eu não sei se falta para ele aí na parte física, mas é um cara que a gente esperava mais e eu espero que ele consiga desempenhar bem, até porque ele tem um salário alto, né? O Santos paga um salário muito alto para o David aí, espero que ele consiga evoluir nos próximos jogos. E aí dos que entraram aí no segundo tempo, acredito que quem mais tocou na bola foi o Neymar, né? O Bom Tempo pouco tocou na bola. Luizão, ele teve um lance ali que eu achei até que o juiz ia querer recomendar pênalti, por mais que eu vi que não tenha sido pênalti, mas a gente sabe que quando é o Santos, tudo pode acontecer, né? Mas ainda bem que não aconteceu nada, inclusive o próprio Luizão comemorou aí depois da revisão do VAR. O Luca Meireles também pouco tocou na bola. O Tassiano, que teve a oportunidade no final do jogo, já disse isso aqui no vídeo, e perdeu para mim. Foi um dos piores em campo junto com o Rincon. Certo? Bem, vencemos, hein? Espero que o Santos continue nessa toada, continue com a moral elevada. O Santos que nessa semana vai ter aí um amistoso na quarta-feira, às 18 horas, se não me engano, transmissão do Sport TV. Então a gente espera que o Santos consiga aí ter uma semana mais tranquila, se preparando bem para o próximo jogo contra o Botafogo, onde o Santos também precisa vencer para sair aí da zona e conseguir terminar aí essa primeira etapa do campeonato, né, que nós vamos ter aí uma folga de praticamente um mês durante o Mundial. Espero que nessa folga que o Santos vai ter, o Santos consiga ter esta folga fora da zona de rebaixamento, tendo um respiro no campeonato, e aí, quem sabe, engrenar, né? O Santos precisa engrenar no campeonato para conseguir galgar algo mais importante do que apenas fugir do rebaixamento, e o Santos pode isso. O elenco do Santos não é ruim, o elenco do Santos pode muito mais do que vem desempenhando, não é verdade? Quero saber de você, o que você achou da partida? Vou dar aqui minha opinião também sobre Kleber Xavier. Olha, eu acho que para esse jogo, ele até montou o que tinha ali de melhor à disposição. Eu só acho que o Kleber Xavier, ele é um cara que tem um pouco de medo de fazer algo diferente. E isso é algo que me deixa um pouco receoso com respeito ao trabalho dele. Você vê que o Santos é um time que todo jogo joga igual. E eu nem estou falando de jogadores, eu estou falando de esquema tático mesmo. Estou falando de forma de jogar. O Santos em nenhum momento, desde que o Kleber Xavier chegou, em nenhum momento o Santos fez uma marcação-pressão, por exemplo. Em nenhum momento o Santos alternou ali para outro esquema tático. Sempre é o mesmo 4-3-3. Então, assim, por mais que hoje tenha vencido, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha com respeito ao Kleber Xavier. Espero que ele consiga evoluir o trabalho nessas semanas aí que ele vai ter durante a pausa para o Mundial. E espero que ele consiga já evoluir, inclusive, para essa semana, porque a gente precisa de uma nova vitória no próximo jogo, não é verdade? Deixa aí sua opinião. O que você acha de Kleber Xavier? O que você achou dessa vitória? O que você achou do Souza, hein? Que moleque bom de bola. Bem, todos os dias estamos aqui no canal Mundo dos Santos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Por favor, me ajude a chegar aí aos 1000 inscritos, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com outro santista. Vamos fazer com que a comunidade do Mundo dos Santos aqui cresça cada vez mais no YouTube, tá certo? Um grande abraço para você. Amanhã estamos de volta com outro vídeo.